Olá pessoal, hoje o nosso tema é o tricoderma, esse funguinho mesmo, que vem sendo utilizado bastante aí na agricultura global. O tricoderma, ele é um fungo filamentoso, pessoal, comumente aí chamado de bolor ou movo, de crescimento rápido, e ele produz umas colônias de coloração verde. Devido ao seu grande potencial de suas espécies, pois são hoje mais de 100 as conhecidas. Esse fungo é utilizado rotineiramente em indústria de papéis, de alimentos, químicos, farmacêuticas e até textil, e mais recentemente na produção agrícola mundial, na melhoria de sanidade e no crescimento de produtividade de diversas culturas de sua importância econômica. Esse produto, o tricoderma, utilizado aí no controle biológico, vem se expressando com grandes resultados, tanto para melhoria na faixa econômica da agricultura em si, por melhorar os resultados produtivos e melhorar as nossas microbiotas, pode ser se encontrado também em praticamente todo tipo de solo, embora mais frequentemente de regiões de climas temperados e tropicais. Quando associado às raízes das plantas de matéria orgânicas mortas, pode ser saprófita, ajuda na decomposição dos resíduos vegetais e de animais também. Estes, depois de decompostos, retornam-se ao solo e servem de alimentos para as plantas. Por colonizar com facilidade solos e raízes, o tricoderma compete com os patógenos presentes em colaborado com que as plantas permaneçam saudáveis. Mas vem a pergunta, né? Mas que tipo de doença de plantas ele controla? Principalmente as doenças causadas por fungos de solo, pessoal. Ou seja, aquelas causadoras por patógenos que possam, ou maior parte do seu ciclo de vida nesse ambiente, infectar raízes à base dos caules do sistema vascular da planta, causando podridões e murchas, dentre elas pode ser mencionada fusário, rhizoctônia, esclerotina, nós temos a Phytophthora, nós temos o Pythium, né, dentre outros no geral. Então, nós vamos ver a importância das doenças causadas por esses patógenos. É muito interessante você também buscar conhecimento com relação a essas doenças, para que você possa bolar uma metodologia de controle biológico assertiva para ter maior eficiência. Não só fazendo uso do tricoderma, mas de outros patógenos, micro-organismos que são benéficos para a sua associação. Então, algumas linhagens também são recomendadas para o controle do patógeno. Causam lesões a podridões de folhas, ramos, caules, frutos e flores no geral, como o caso das brotílides, então que causa aí o mofo cinzento no morango, da plantas ornamentais. Hoje, a grande importância das doenças causadas por fitopatógenos no solo e na lavoura, a gente tem que se atentar bastante a isso. Então, no caso, essas doenças estão entre as principais causas de redução da produtividade das plantas cultivadas em todo o mundo, mas nem sempre receberam as devidas atenções, como as doenças foliares. Elas afetam principalmente as raízes, sendo seu controle muito difícil, pois o patógeno evoluíram em umas plantas por milhões de anos e estão altamente adaptadas ao ambiente, em solos e em plantas cultivadas. Algumas delas são capazes de sobreviver por muitos anos no solo, tais como as espécies de fusário, verticílios, impossibilitando o cultivo de plantas suscetíveis em algumas regiões do Brasil. Então, vem-se a grande pergunta, né? Como o tricoderma ele controla esses patógenos, pessoal? O tricoderma em si, ele consegue controlar esses patógenos através dos mecanismos de ação utilizados. Quais são esses mecanismos, né? Então, o controle do patógeno das plantas são de competições, antibiose, parasitismo e indução de resistência. Quando a gente fala na parte de competição, o patógeno é um antagonismo, disputam o mesmo recurso para sobreviver. Esses recursos são principalmente alimento de espaço no geral, as competição entre antagonismo e patógeno no solo ou na superfície da raiz pode, por exemplo, impedir que as estruturas de infecção do patógeno que são presentes no solo sim, entrem em contato com a planta para causar o dano. Aí nós temos a parte da antibiose,
antagonismo, no caso, ele produz uma ou mais substância que inibe o crescimento e a reprodução do fitopatógeno no ambiente ou na planta. No parasitismo, o antagonismo se alimenta do fitopatógeno, enfraquecendo e causando sua morte. Algumas linhagens de tricoderma se aplica de forma preventiva antes que o patógeno entre em contato com a planta, que pode agir como indutores de resistência. Em plantas, ou seja, um tipo de vacinação contra diversos tipos de fitopatógenos, vírus, bactérias e fungos. Isto ocorre porque as barreiras formadas pela planta para evitar a entrada do micro-organismo indesejados não são específicas contra um único organismo. A importância salientar em que um ou mais mecanismos de ação pode ser utilizado ao mesmo tempo pela linhagem de tricoderma. Então quer dizer que ele pode curar minhas plantas quando estiver doente? Pessoal, bem dizer, não na verdade. O tricoderma atua de forma preventiva, então, não curativa. Isto é uma aplicação deve ser realizada antes que a doença apareça e se alastre no campo. Embora dependendo do fitopatógeno, existe a possibilidade aí do agente controlador biológico aí ser aplicado depois da ocorrência da doença, para diminuir a concentração das estruturas infectivas, no caso, né, do patógeno, e que permaneçam no solo ou no estado de dormência. Assim, nos próximos ciclos de cultivo de uma planta doente, no caso, um exemplo bem conhecido é que o tricoderma é bastante utilizado no controle de doença do mofo branco da soja, causado aí pela esclerotina, cujo escleródios permanece no seu repouso no solo por cerca de 10 anos em si. Quando isso ocorre, sempre que o local infestado com os escleródios é semeado com plantas susceptíveis, soja, feijão, algodão e girassol. O girassol é muito susceptível e as condições ambientais se encontram favoráveis e o patógeno acorda e volta a causar prejuízos ao produtor. Portanto, é muito importante que essas estruturas infectivas sejam alienadas em algumas formas. Recomenda-se, neste caso, que os produtos à base de tricoderma sejam aplicados na palha. O que mais faz além do controle de doenças? Para a gente entender que o bom é que ele pode melhorar o crescimento da produtividade em que as plantas nas suas lavouras. Isso porque alguns cientistas no mundo em geral perceberam que a colonização das plantas por tricoderma frequentemente está associada ao aumento de crescimento e desenvolvimento do sistema radicular, na produtividade das culturas e nas resistências das plantas e de estresses causados por fatores ambientais, sendo que o efeito mais significativo do fungo foram observados em solos pobres, raízes mais desenvolvidas, proporcionam um melhor aproveitamento de água, uma maior absorção de nutrientes, minerais do solo. Já os ácidos produzidos pelos fungos colaboram diretamente para a solubilização de fosfato. Hoje um tema muito batido aí, solubilização de fosfato. Então o micronutriente em alguns minerais, incluindo ferro, manganês, magnésio. Além disso, como participação de composição de matéria orgânica no solo, aumento de quantidade de nutrientes que podem ser absorvidos pela raiz de plantas. Algumas linhagens de fungos produzem ainda substâncias que podem atuar como hormônios de crescimento de planta ou indutores para a produção de hormônios vegetais. Mas a importância é lembrar que o efeito do tricoderma na produtividade varia de acordo com a planta cultivada e a linhagem introduzida, bem como as práticas culturais adotadas pelo redutor, em que pode ou não favorecer o crescimento de sobrevivência do fungo no local. Pessoal, só para vocês terem um nível de conhecimento, esclerógeno, que eu citei lá acima, o esclerógeno ele consiste em uma massa compacta de hifas entrelaçadas que apresenta, né, uma estrutura dura e resistente, de forma do tamanho variável. O esclerógeno ele é encontrado no mofo branco. Para vocês terem esse nível de conhecimento, hoje o mofo branco ele é um sério problema em várias regiões. Cultura que tem uma suscetibilidade muito frágil aí, por exemplo, o girassol, existem regiões que
não tem como plantar girassol devido à presença do mofo branco ser muito alto. Então a gente tem que se atentar, porque tem áreas que não tem como nem fazer o plantio mais de girassóis, tem que fazer uma rotação de cultura, tentar fazer uma estratégia ali de controle, manejo biológico na área, para que você possa se tornar produtivo novamente naquela cultura que você já vinha introduzido ali antigamente, ok? Mais para frente vamos trazer aí novos assuntos bem interessantes na parte de controle biológico, para que vocês possam aumentar o nível de conhecimento de vocês. Se tiverem dúvidas, estou à disposição, que a gente possa estar contribuindo no canal aqui, vocês também possam trazer temas que eu possa estar trazendo a vocês, ok? Compartilhe essa página e ajuda ao crescimento aí. Um abraço a todos.